Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Mercado Financeiro e de Capitais. Nessa aula, entenderemos o que é o mercado financeiro e como ele funciona. Compreender como opera o mercado financeiro é fundamental para entender o funcionamento das sociedades modernas, a fim de que no dia de amanhã se possa ser ator do próprio desenvolvimento. Mas por quê? Muito simples, o mercado financeiro é a peça central no processo da criação de riqueza e desenvolvimento de um país, pré-requisito para uma sociedade mais rica e mais justa. A sociedade econômica, pode-se dizer, preocupa-se com o estudo de alocação de recursos da economia. Esse assunto torna-se relevante uma vez que os indivíduos têm necessidades e desejos ilimitados, enquanto os recursos disponíveis para atendê-los são escassos. De fato, se pensarmos nas economias modernas, o desejo de consumo das famílias estão, em geral, acima de sua capacidade econômica. Quando pensamos em países, é fácil perceber essa noção de escassez dos recursos. Afinal, o número de pessoas disponíveis para trabalhar e os recursos naturais, financeiros e tecnológicos existentes são limitados. O importante aqui é compreender que as decisões dos agentes, famílias, empresas e governo, que compõem esse sistema econômico moderno, embora sejam individuais, estão interligadas e impactam como um todo. Acompanhe a seguir. De um lado, as famílias oferecem os insumos necessários para a produção das empresas, como o trabalho, o capital e os imóveis, em troca dos rendimentos do salário, juros, lucros e aluguéis, o que em conjunto formam a renda dessas famílias. Com essa renda, as famílias adquirem os produtos e serviços ofertados pelas empresas. O governo, por sua vez, recolhe impostos e taxas dessas famílias e empresas e devolve para a sociedade em forma de projetos sociais ou serviços básicos não ofertados pelas empresas. Quando os agentes econômicos formam poupança, ou seja, consomem menos do que ganham, são chamados de agentes superavitários. Quando, por outro lado, consomem mais que sua renda e precisam recorrer à poupança de terceiros, são conhecidos como os agentes deficitários. No entanto, para que um agente deficitário possa utilizar os recursos disponíveis dos agentes superavitários, é preciso que o fluxo de recurso entre eles seja viabilizado. Foi para suprir essa demanda que os mercados surgiram e desenvolveram-se instituições especializadas em intermediar essas operações. Devido à necessidade, desenvolveram-se novos ativos financeiros e características operacionais específicas para cada tipo de demanda. Essas características podem diferir em razão do prazo, tipo de instrumento utilizado para formalizar a operação, assunção de riscos, entre outros aspectos que delimitam o que se convencionou chamar de mercados financeiros. Atualmente, essa diferente classificação ajuda a compreender um pouco mais cada um desses mercados e suas peculiaridades, riscos e vantagens. De forma geral, como se pode observar na figura a seguir, o mercado financeiro segmentou-se em 4 grandes mercados: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais. Mercado monetário é onde ocorre a transferência de recursos a curtíssimo prazo, em geral com prazo de um dia, como aquelas realizadas entre as próprias instituições financeiras ou entre elas e o Banco Central. São realizadas no chamado mercado monetário. Trata-se de um mercado utilizado basicamente para o controle da liquidez da economia, no qual o Banco Central intervém para a condução da política monetária. Mercado de câmbio é o mercado em que são negociadas as trocas de moedas estrangeiras por moeda nacional. Participam desse mercado todos os agentes econômicos que realizam transações com o exterior, ou seja, têm recebimento ou pagamento a realizar em moeda estrangeira. Esse mercado é regulado e fiscalizado pelo Banco Central do Brasil, que dele também participa para a execução de sua política cambial. Mercado de crédito é o segmento do mercado financeiro onde as instituições financeiras captam recursos dos investidores, agentes superavitários, e os emprestam às pessoas ou empresas, agentes deficitários, sendo remunerados pela diferença entre o seu custo de captação e o que cobram dos tomadores. Essa diferença é conhecida como spread. Assim, as instituições financeiras nesse mercado têm como atividade principal a intermediação financeira. São exemplos de instituições participantes desse mercado os bancos comerciais e as sociedades de crédito, financiamento e investimento,
conhecida como financeiras. O Banco Central do Brasil é o principal órgão responsável pelo controle, normatização e fiscalização deste mercado. Mercado de capitais. Visando o médio e longo prazo, é no mercado de capitais que ocorrem operações de compra e venda de títulos e valores imobiliários entre empresas, investidores e intermediários. Proporciona liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliza o processo de capitalização. Na relação que se estabelece no mercado de capitais, os investidores, ao emprestarem seus recursos diretamente para as empresas, adquirem títulos que representam as condições estabelecidas no negócio, chamados de valores imobiliários. Antes de aprofundarmos um pouco mais em cada tipo de mercado, na próxima aula estudaremos a estrutura do sistema financeiro nacional. Obrigado pela sua atenção e até mais!